Olá, meus amados irmãos e irmãs, professoras e professoras da nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Ministério Cura da Alma. Bom dia para todos, excelente quinta-feira, que vocês tenham aí um dia muito abençoado, com a graça de Deus sobre a vida de vocês. Nós vamos estudar aqui agora a lição de número 6, né? Dando continuidade aos estudos da lição número 6, que vai servir de base para que você possa dar a sua aula nesse domingo agora. Antes de iniciarmos essa lição, eu só quero trazer à memória de cada um de vocês que hoje, todas as quintas-feiras, nós temos o nosso culto de adoração ao Senhor, culto de ensino das Escrituras Sagradas, culto da maturidade, onde o pastor Gilberto está dando uma série de lições relacionadas ao pecado e às suas consequências. Tem sido muito interessante, tem sido muito edificante para todos nós. E irmão, irmã, você que é professor da EBD, já falei isso, vou repetir, tá certo? Nós somos os discipuladores, ou melhor dizendo, nós fazemos discípulos, ou seja, eles vão nos seguir. E se nós queremos ser bons discipuladores, precisamos estar nos cultos da nossa igreja também como uma forma didática, como uma forma de demonstrar o quanto é importante estarmos juntos aprendendo da palavra de Deus. E aí eles precisam ver em nós o quanto nós damos importância a isso. Então, se você hoje não está trabalhando, se você não está com outro a fazer, né, que não dê para adiar, tá certo? Que você, professor, professora, esteja conosco aqui na nossa igreja para participar deste culto. Nós somos em média aí de 18 professores. Por favor, queridos, nós precisamos assumir esse compromisso como uma forma de exemplo aos nossos alunos e zelo, né? Zelo pelo ensino. Então fica aqui o meu convite para que você possa participar. Hoje às 17 horas, aliás, melhor, corrigindo, hoje às 19 horas, todas as quintas-feiras, na verdade, às 19 horas, temos nosso culto de maturidade, de ensino da palavra, e tem sido muito bom, e você é o nosso convidado especial, ok? Amados irmãos e irmãs, hoje nós vamos falar do cerne principal dessa lição número 6. Já vimos nas aulas passadas com relação a dois grupos, mas antes vamos ler, né? Vamos ler o tema dessa lição, vamos ler a passagem bíblica relacionada a essa lição, que está lá no livro de Mateus capítulo 5, quando Jesus reúne os seus discípulos e agora ele vai dar início ao seu ministério. Ele vai dar início ao reino de Deus estabelecido, fundamentado através dele. E ele vai constituir a sua igreja, o seu povo. É preciso entender, irmãos, que esse é o início de tudo. Essa é a base principal de todos aqueles que têm aliança com Jesus, de todos aqueles que são discípulos de Cristo, de todos nós que somos a igreja do Senhor na face da terra. E depois que nós aprendemos sobre bem-aventurados os pobres de espírito, agora nós vamos aprender a segunda bem-aventurança, que bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Foi exatamente o que Jesus falou na segunda bem-aventurança. Só lembrando a você que as bem-aventuranças são interligadas. Uma bem-aventurança tem relação com a outra. E isso é um conjunto que vai formar o caráter do verdadeiro cidadão do reino de Deus, que foi estabelecido com a chegada de Cristo, o Senhor Salvador, o Senhor das nossas vidas, o dono, o cabeça da igreja. Então, vamos lá, Mateus capítulo 5, a partir do verso de número 4,
Jesus vai ensinar os seus discípulos a segunda bem-aventurança. Ele vai dizer: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurado, felizes, uma felicidade plena, são os que choram, porque eles serão consolados. E nós já vimos nas aulas passadas que Deus não tem nenhum interesse, né? Deus não está com nenhum tipo de prazer, né? Nenhum tipo de alegria porque as pessoas choram. Não é isso, tá bom? Nós já vimos, eu não vou voltar à aula passada, você, professor, professora, já estudou sobre isso, já deu essa aula na semana passada e sabe que não é esse tipo de choro. Porque foi dividido na lição, nessa lição número 6, foi dividido 3 grupos, né? O grupo dos religiosos, com suas vaidades, com os seus interesses próprios, né? Com o seu ego inflado, porque são religiosos, são aqueles que são participantes orgulhosos da sua religiosidade, suas práticas, seus posicionamentos, os seus cargos. Esses aí não é esse grupo que chora o choro da bem-aventurança. Esse grupo vai chorar o choro das consequências dos seus próprios pecados. Esse grupo vai chorar o choro da desobediência, o choro da arrogância, o choro da prepotência. Esse grupo vai chorar por outras razões das quais eles não encontrarão consolo de Deus, ok? O segundo grupo que nós analisamos na aula passada foi o grupo dos arreligiosos, ou seja, o grupo daqueles que odeiam a religião, aqueles que são aversos à religião e à religiosidade. Esses também, da mesma forma, mas de forma contrária, né, num antagonismo, eles também se orgulham, eles também são vaidosos, mas ao contrário dos religiosos, eles se orgulham das suas intelectualidades, eles se orgulham de não crer em Deus, eles se orgulham de não crer na religiosidade, eles se orgulham como se eles fossem as pessoas especiais, né? São especiais porque eles, os outros, né? Os religiosos são um bando de gente louca, que fica acreditando em fábulas, etc. Não são inteligentes como eles. Esse grupo dos religiosos, que na verdade eles fazem coisas bizarras, imorais, coisas muito tão arrogantes que a gente vê por aí, tá certo? Como forma de testificar, né, de sua represália, como se estivessem, na verdade, promovendo um manifesto contra a religião. Esse grupo também chora, mas não é o choro dos bem-aventurados. Esse grupo também chora da mesma forma que os religiosos. Eles vão chorar por causa dos seus pecados, por causa das suas mazelas, por causa dos seus enfrentamentos, das suas soberbas, arrogâncias. Eles vão chorar pelas consequências dos seus próprios males e não serão consolados. Na verdade, eles precisam se arrepender. E hoje nós vamos estudar então sobre o terceiro grupo. Aí sim, esse grupo é o grupo dos que vão chorar um choro que será um choro dos bem-aventurados, e esses alcançarão o consolo do Senhor. Estes serão consolados, ok? Esse terceiro grupo é o grupo dos pobres de espírito. Os que Jesus está dizendo, bem-aventurados que choram, porque esses serão consolados. Essas pessoas que choram e serão consolados, e eles são bem-aventurados, é exatamente o choro dos pobres de espírito. Que legal! Aí você vai abrir comigo, tá bom? Nessa revistinha aqui, nós estamos caminhando sobre ela, tá bom? Essa revista, ela é completamente balizada nas escrituras. A gente tirou as lições das escrituras sagradas. Então acompanha comigo, página 33, você professor que vai dar a sua aula no domingo agora, tá certo? Vamos lá. Página 33, os pobres de espírito. Esse terceiro grupo
é formado por pessoas que compreendem que estão falidos de todos os seus bens espirituais que o tornariam aceitáveis a Deus, e entendem o triste e doloroso reconhecimento de que são pecadores incorrigíveis por si mesmos. Irmãos, isso aqui, nós precisamos entender isso. Já foi falado na aula passada, na aula dos bem-aventurados pobres de espírito. Nós não temos de nós mesmos nada que possa agradar ao Senhor. O que tem de nós, se é que existe alguma coisa de bom em nós, é o próprio Deus que estabeleceu em nós, na nossa vida. E se Deus retirar a sua bondade de nós, se Deus retirar do seu espírito, se Deus se retirar das nossas vidas, irmãos, nós seremos os mais miseráveis dos homens, porque somos pecadores tão quanto, e somos incorrigíveis. Queridos, a Bíblia vai dizer, é muito claro isso, que o Espírito de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável, porque se nós rejeitamos o Espírito, se blasfemamos contra ele, não queremos saber dele, se de forma deliberada rejeitamos os conselhos do Espírito Santo, se rejeitamos as exortações do Espírito Santo, querido, então não resta mais nada. Nós não seremos corrigidos, porque não há nada de bom em nós. Nós seremos incorrigíveis. Por nós mesmos nós somos incorrigíveis. E é esse choro dessa condição miserável que somos, esse reconhecimento da nossa completa dependência de Deus, esse é o choro do bem-aventurado, né? Ele vai dizer aqui, se constrangem por não terem absolutamente nada de bom para oferecer a Deus. Esses são os que se reconhecem como miseráveis de espírito, e por isso nós choramos, tá bom? Nós choramos porque, irmãos, quando nós nos afastamos de Deus, ou quando nós, por alguma razão, pecamos contra o Senhor, esse é um choro terrível, porque nós verdadeiramente dependemos dele para tudo nessa vida. Vamos lá, o choro inevitável. Acompanha aí, você vai dar essa lição. Irmãos, eu quero, professora, eu quero que você dê essa lição com muita cautela, muita profundidade, tá bom? Isso é importantíssimo. Essa é uma lição muito, muito importante. Vamos lá. O choro descrito por Jesus é algo que vem de alguém que, após o reconhecimento de ser pobre de espírito, se lança em humilde contrição de alma. Quando o ser humano se confronta entre Deus e sua santidade e compara a vida que deveria viver com a vida que vive, este ser humano fica envergonhado. Irmão, isso aqui é muito importante. Quanto mais nos aproximamos de Deus, com a sua santidade, Deus é santíssimo, Deus é incomparável, Deus ele é separado de todas as coisas, por isso ele é santíssimo, ele é incomparável, ele é santo, nele não há nenhuma injustiça, não há nenhum erro, ele é perfeito. Então, o ser humano, quanto mais nos achegamos a esse ser santo, perfeito, quanto mais fazemos isso, mais nós reconhecemos a nossa completa miséria. Quanto mais fazemos isso, mais nós ficamos envergonhados. O amor de Deus nos constrange, querido. É por isso que quando entramos na presença do Senhor, aqueles que têm essa consciência de quem Deus é e de quem nós somos, quando entramos na presença do Senhor, nós trememos e tememos,
porque nós estamos nessa comparação, irmãos, é incomparável a santidade de Deus. A Bíblia vai dizer que a nossa justiça diante dessa grandeza de Deus é como trapo de imundícia. Nós não temos nada de bom para oferecer ao Senhor. E se não fosse pela graça do Senhor, de levar sobre si mesmo as nossas mazelas e maldições, se Ele mesmo não retirar de nós as nossas maldições, nossas mazelas, nossos erros, se Ele mesmo com o seu sangue não nos purificar, irmãos, nós não temos nenhuma, absolutamente zero condição de estarmos na presença desse Deus. Essa consciência, irmãos, deveria nos levar a uma contrição quando vamos adorar esse Deus. O culto que fazemos ao Senhor, antes de qualquer outra coisa, é um culto de adoração no reconhecimento de quem Ele é e de quem nós somos. E é por isso que nós choramos ao ver essa grande diferença. Ficamos envergonhados. E aqui na revista você vai acompanhar, ele vai dizer assim: ficamos envergonhados e choramos por tudo o que Ele representa como Deus e o que representamos nós como pecadores. Ou seja, esse choro tem a ver com a nossa condição miserável de pecador e da nossa pleno entendimento, plena compreensão de que nós estamos diante de um Deus do qual nós não merecíamos estar. Pela graça sois salvos, diz o Senhor. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E aí nós vamos entender que esse choro é exatamente nessa condição. Entrar na presença de Deus de verdade, irmãos, nos faz chorar, porque a nossa condição miserável é verdadeira. E nos faz chorar, inclusive, de alegria por Ele nos receber por sua imensa graça, tá bom? Segundo, chora ao perceber o quanto esse pecador, o quanto nós contribuímos para um mundo de trevas. Irmãos, aqui está uma parte importante. Nós, com as nossas trevas, com os nossos erros, com as nossas desobediências, nós que somos bem-aventurados, que somos lavados pelo sangue do Cordeiro, que fomos chamados por Deus para sermos propriedade exclusiva dele, nós que pela sua graça fomos salvos, ainda cometemos erros e contribuímos para os males dessa terra. Nós que deveríamos ser o sal desse mundo, que deveria ser aquela propriedade de conservação para que o mundo não apodrecesse. Nós que deveríamos ser luz para este mundo de trevas, deveríamos iluminar com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos bons, com as nossas palavras de bênção, nós que deveríamos mostrar aos pecadores a saída, nós que deveríamos mostrar a porta do céu. Muitas vezes nós, com as nossas atitudes, os nossos maus pensamentos, as nossas pobrezas espirituais, nós acabamos por contribuir com a miséria, nós acabamos por contribuir com as trevas desse mundo. Precisamos entender e precisamos reconhecer isso, irmãos. A igreja do Senhor deveria tomar essa consciência. Quantos escândalos, quanto sofisma, quanta mentira, quanta hipocrisia que estão sendo executadas e estão levando o nome de Deus como se Deus estivesse nesse processo. Quantos escândalos, irmãos. A Bíblia vai falar sobre, Jesus fala sobre isso. Jesus dá uma advertência muito séria. Ele vai dizer assim: é mister que venham os escândalos,
Mas ai daquele por onde o escândalo vier, melhor seria que ele amarrasse uma pedra no pescoço e se jogasse ao mar. Irmãos, é tremendo essa palavra. Nós precisamos chorar quando nós vemos essas coisas, tanta coisa na internet. Aí você conhece, você sabe ao seu redor, você convive com essas coisas. Quanta vergonha que a igreja está produzindo, quanto mau testemunho, quanta miséria, e nós choramos por isso. O nosso coração precisa estar indignado, precisamos chorar, porque nós também contribuímos para o aumento das trevas, quando na verdade nós deveríamos ser luz para esse mundo. Então eu olho para a minha vida, como eu preciso melhorar, como eu preciso avançar nessa melhora, o quanto eu preciso estabelecer uma melhora a partir de um choro de arrependimento e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, eu tenho que melhorar, eu ainda não cheguei ao ponto que o Senhor deseja. E nós deveríamos, irmãos, estarmos chorando. Quantas vezes nós nos metemos em cada furada, em corrupções, em enganos, amaldiçoamos as pessoas. Nós deveríamos abençoar, nós deveríamos orar pelos governantes, nós deveríamos orar por aqueles que estão exercendo autoridade sobre nós. É essa palavra que o apóstolo Paulo vai falar. Nós deveríamos, como igreja, estar abençoando as pessoas, porque na bênção deles nós também seríamos abençoados. Mas o que fazemos como igreja? Amaldiçoamos os nossos governantes, aqueles que estão sob autoridade sobre nós, civis. Depois que eles são amaldiçoados, nós queremos que eles façam as coisas corretas. Não funciona, irmão. Isso não funciona. É por isso que Deus vai dizer que a sua igreja é luz para esse mundo, é o sal para essa terra. E nós deveríamos fazer a nossa parte. Nós deveríamos orar por todos para que na paz deles nós também tivéssemos paz. Nós deveríamos ter misericórdia dos outros, porque a Bíblia vai dizer que aquele que exerceu misericórdia terá misericórdia. Nós deveríamos estar em paz com todos e seguir a santificação, senão ninguém verá o Senhor, nem nós mesmos. É por isso que nós choramos. Esse é o choro inevitável, e esse é o choro de contrição, esse é o choro da consciência correta de quem somos. Nessa mazela, nessa miséria que somos, que não fazemos aquilo que Deus quer que façamos. Você está compreendendo isso, querido? Olha a profundidade, olha onde nós precisamos mudar. Nós precisamos, como igreja, mudar. Irmãos, se a igreja do Senhor Jesus não voltar atrás, não começar de novo, se ela não voltar ao primeiro amor, irmãos, não vai dar certo isso. As igrejas estão inchadas de pessoas vazias. Os líderes das igrejas não estão ensinando o evangelho. As pessoas não estão aprendendo o que é discípulo de Cristo. As pessoas não estão aprendendo o que são os bem-aventurados. Nós precisamos fazer a nossa parte. Por isso, professor, professora, você e eu temos essa missão, queridos. Essa missão está sobre as nossas mãos, na nossa vida. E Deus vai cobrar de nós se nós não, primeiro, vivermos essas lições e depois passarmos adiante fazendo discípulos, ok? Vamos continuar. Chora ao ver no que a igreja religiosa se tornou. Uma igreja religiosa, uma igreja cheia de religiosidades que não tem nada, absolutamente nada a ver com o evangelho, não tem nada a ver com a consciência de quem Deus é, soberano, supremo, excelso, um Deus autônomo, um Deus que faz a sua vontade. Nós precisamos voltar ao princípio de todas as coisas, irmãos, para nos tornarmos uma igreja, não uma igreja cheia de religiosidade, mas uma igreja cheia da presença do verdadeiro Deus.
uma igreja onde o cabeça é Jesus, os demais todos são irmãos, servos uns dos outros, que adoram ao Senhor em espírito e em verdade e buscam fazer a vontade daquele que é Senhor e não a nossa própria vontade. Uma igreja, irmãos, que está, em vez de viver a comunhão verdadeira desse evangelho de Jesus, vivemos o discipulado verdadeiro, não, nós vivemos uma igreja onde nós queremos que Deus faça a nossa própria vontade. Irmãos, uma igreja que foi ensinada a viver, a ter a fé na fé. Nós não temos que ter fé na nossa fé, não é isso que Jesus quis dizer, nós devemos ter fé em Deus. Creia no Senhor Jesus Cristo, creia no Deus Todo-Poderoso. A nossa fé tem que estar estabelecida nele. Se ele fizer, está feito. Se ele não fizer, não está feito. Ele é o Senhor. Jesus ensina sobre isso, querido. No sermão lá no jardim de Getsêmani, Jesus, o próprio Filho de Deus, ele vai dizer: Pai, passa de mim esse cálice, porém, se não for possível, Senhor, seja feita a tua vontade. Ele se submete à vontade de Deus. Nós vivemos uma igreja hoje, né? Eu estou falando da igreja evangélica Michel Prudalma, não, tá bom? Todas as igrejas, isso é um norte geral, é universal de todas as igrejas, a essência foi perdida. Na verdade, nós precisamos voltar a essa consciência de que Ele é o Senhor e nós somos os seus servos. Ele manda e nós obedecemos e vivemos em amor uns para com os outros, uma igreja sem preconceitos, uma igreja sem amaldiçoar as pessoas, uma igreja que ama verdadeiramente, um amor fraternal, uma igreja que chora pelos perdidos, uma igreja que chora pelas trevas disseminadas e não contribuir com as trevas. É isso que ele fala. Então, chora ao ver no que a igreja religiosa se tornou. Este choro leva ao arrependimento e à verdadeira conversão. Irmãos, o que nós estamos precisando, o que a igreja do Senhor Jesus nessa época, nesse tempo está precisando, é verdadeiramente se arrepender e voltar. É uma conversão verdadeira, voltar ao primeiro amor para começar de novo, para recuperar a essência perdida do verdadeiro amor por Deus, pela sua palavra, pelas coisas do reino de Deus. É isso. Então, este choro leva ao arrependimento e à verdadeira conversão. Este é o constrangimento que dói na alma, no âmago e na essência, e leva à angústia e ao choro, produzindo maturidade no verdadeiro discípulo de Cristo. Aqui está, irmãos, o choro que é inevitável, o choro dos bem-aventurados, é essa angústia de ver, irmãos, que nós precisamos voltar ao primeiro amor, à verdade do Evangelho, à pureza do Evangelho, que não tem nada a ver com o que está acontecendo nos dias de hoje. Voltarmos ao primeiro amor, voltarmos a louvar a Deus em espírito e em verdade, voltar a viver o que se canta, não cantar da boca para fora, mas o que se canta viva, o que se prega viva. Nós precisamos voltar à essência que está aqui dentro em nós, do verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o evangelho de paz, o evangelho da graça, o evangelho da misericórdia, da compaixão, o evangelho do verdadeiro amor, o amor que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, que tudo padece, que não se soberbece, um amor que não suspeita mal. Irmãos, precisamos voltar a essa igreja sem essas coisas, porque nós precisamos chorar. Esse choro é inevitável e nós seremos consolados, ok? Eu vou parar o vídeo aqui para fazer um segundo vídeo, ok? E nós voltamos já já. Deus te abençoe. Fica em Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.